Precisamos entender, se já não entendemos, é que Deus ele dá um código profético para toda festa. Toda festa Deus renova esse código, dá um código novo. E nós precisamos entender que a Páscoa, o Pessa, tem um código aí. Se você pegar esse código e trazer para o coração algo transformador, você está aqui comigo? Sim. Algo transformador pode acontecer na sua vida. Mas por que, apóstolo? Porque preste atenção, Pessa simboliza passagem, passar por cima. Nós sabemos disso. Mas quando nós trazemos para o nosso coração que nesse período, nesse tempo onde Deus colocou como estatuto perpétuo para nossas vidas, para a vida do seu povo, o mal, a prisão, tudo aquilo que lançam contra nós, vai passar por cima e não vai nos abater, porque Deus ele nos protege. Diga para o teu irmão, Deus está te protegendo. Diga para outro irmão, Deus está protegendo você, porque Ele dá código para você. E muitos de nós não entendemos isso, ou não queremos entender que uma vírgula daquilo que está na Bíblia faz toda a diferença na minha e na sua vida. E eu tenho sido impactado por isso, porque quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu me aproximo do Eterno, mais eu entendo que para Ele não precisa um texto, apenas uma frase, apenas uma palavra, apenas um ponto, transforma nossas vidas. Mas lógico, nós somos pessoas que queremos mais de Deus, né? Queremos sempre mais, queremos que Deus fale conosco, queremos que Deus desça dos céus e venha falar conosco, nos tirar das enrascadas. Mas Ele fala, cara, eu não preciso descer. A minha palavra já está aí. A minha palavra é viva, é vida, é abundância, é cura, é restauração, te transporta para um outro nível. É isso que nós precisamos querer com Deus. Entrar em um outro nível sempre. Quando nós entendemos que o Senhor deixou para nós, a cada momento do ano, uma fase nova em nossas vidas, gente, eu não sei o que você passou até aqui, até esse momento. Eu não sei o que você viveu até esse momento. Eu sei o que eu vivi. E eu sei, nós como comunidade, como uma igreja, o que nós passamos. Sim, eu sei. Mas aí Deus lá na frente tem uma promessa. Não importa o quanto o faraó fez, o quanto o faraó oprimiu, o quanto o faraó tirou recursos, o quanto o faraó chicoteou. Deus tem um tempo de liberdade. E aquele que era escravo não sai do cativeiro mais como escravo, mas sim como sacerdote, mas sim como rei. Então preste atenção. Você pode estar oprimido, pode ter coisas acontecendo, contas a pagar, sonhos que não aconteceram ainda. E você olha, Senhor, mas ano passado eu fiz um sacrifício. Senhor, ano passado eu fiz, cara, ano passado. Isso está ecoando no céu, está ecoando. E agora você tem que acreditar, criando em seu coração a verdade que você quer viver, porque Deus é verdade, Deus é vida, Deus é caminho. E Ele não revoga tudo que Ele prometeu para nós, avivianos. Tudo que Ele prometeu para você como indivíduo, Ele não revogou. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então preste bem atenção. O que aconteceu com o povo de Israel? Viram 10 pragas, 10 tronos caindo. Você acha que pessoas não tiveram dúvida? Você acha, Daniel, que todo mundo acreditou em Moisés, todo mundo acreditava em Arão,
Ah lá, eu vi um monte de cabecinha fazendo assim. Porque eu sei que você pensa, eu sei que você lê a Bíblia. Então não era todos que estavam acreditando. Mas bastou alguns acreditarem para que os outros se movessem. Diga, uau, você não pegou. Basta alguns. Não foi todo o Israel que acreditou em Moisés. Mas alguns acreditaram em Moisés. E aqueles que acreditaram em Moisés viram as maravilhas. E contribuíram para que os outros que estavam incrédulos acreditassem também. Ei, tem algo diferente em Moisés. Ei, tem algo diferente em Arão. Ei, o Deus Altíssimo enviou eles. E ele veio como libertador. Ah, mas agora eu não acredito. Ainda tem que me convencer. Sabe, queridos, quantos de nós queremos ser convencidos de algo que é óbvio? 2 mais 2 é quanto? Você precisa ser convencido que 2 mais 2 é 4? Você tem a certeza que 2 mais 2 é 4. Você precisa ser convencido que Deus vai cumprir a promessa na sua vida? Não. Porque se você conhece Deus, se você tem comunhão com Deus, assim como 2 mais 2 é 4, e você tem certeza disso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecer, ele deixou como estatuto perpétuo uma festa que nós estamos hoje comemorando. Ele disse que vai fazer. Não há Egito que vai nos segurar. Não há Faraó que vai colocar medo em nosso coração. Ele disse: a terra prometida está na frente. Saia, dê um passo, avance, conquiste. Você agora não é mais escravo. Você agora é sacerdócio. Você vai sair como rei. Então, dessa situação que nós nos encontramos, essa situação que você se encontra, você não vai sair como escravo, você vai sair como rei. Uau! Então, para que olhar para os problemas, se eu tenho a certeza que amanhã eu vou sorrir? Por que olhar para as dificuldades, se eu tenho a certeza que o Deus que me trouxe até aqui vai me tirar dessa situação e vai me levar para um lugar extraordinário, aonde só eu posso subir, aonde só eu posso chegar? Todos que estavam aprisionados no Egito eram indivíduos que tinham sonhos. Todos aqueles que foram chicoteados tinham sonhos. Todos aqueles que queriam casa, queriam cavalos, queriam propriedades, eles tinham sonhos, como cada um de vocês. Mas eram oprimidos pela incerteza. Aí Deus vira a chave. Fala para o teu irmão: Deus vira a chave. Aí Deus traz um libertador. Uau! E esse libertador faz prodígios e maravilhas. Porque antes de Moisés chegar, Deus já estava mudando o clima. Ah, você não pegou isso? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho sentido o clima mudando. Porque antes da promessa se cumprir, o clima muda. Você gera diferente. Uau! Antes da tua casa chegar, da tua chave, que eu estou liberando agora, chaves para as pessoas aqui que querem tua casa própria, e não estou brincando, eu estou diante do Eterno, diante da palavra dele. E ele saiu, tirou pessoas do Egito e deu uma terra prometida, deu gado, tesouros, tecido, deu ouro, deu prata e tirou eles e foi guiando eles. Então eu quero dizer para você, o seu sonho não foi revogado por Deus. O seu sonho vai ser concluído através de Deus.
Mas você não pode mais se olhar como escravo. Você tem que se olhar como sacerdote. Como aquele que tem uma promessa que vai se cumprir. Diga uau. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Você está aqui comigo? Faz assim para mim que eu quero te ver. 40 mil pessoas ligadas no céu. Aleluia. Então preste atenção, ó. E falou o Senhor. Uau. Você gosta disso? Aqui, olha para mim, não lê a Bíblia não. Você gosta disso? E falou o Senhor. Quem falou? Quem criou o mundo? Ele criou o mundo através de quê? A palavra. Agora eu digo para você, e falou. E falou é tão importante, porque quando ele proclama, quando ele declara, quando ele decreta, meu querido, não há inferno que resista, não há maldição que foi lançada que possa ficar em pé. E falou, seja curado. E falou, seja próspero. E falou, levanta e anda. E falou, eu estou contigo. E falou, eu estou à tua frente. E falou, mova-se montanha. E falou, pare mar. Uau! Aleluia! Glória a Deus! E falou a quem? A Moisés e Arão. Ah, mas Moisés e Arão eram escolhidos do Pai. Não, eles estavam com os ouvidos atentos, porque eles sabiam que 2 mais 2 era 4. E eles sabiam que Deus existe, e eles sabiam que Deus faz, e eles sabiam que Deus fala, e eles sabiam que Deus estabelece algo novo sobre aquele que crê. Eles sabiam. Então eu estou diante de Moisés e Arão nesse momento. Eu estou diante de homens e mulheres que estão com os ouvidos ligados no céu. Eu estou diante de homens e mulheres que estão ouvindo Deus. E falou a Moisés e Arão dizendo, e ele diz, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Cabeça. O princípio primogênito. Singular. Tudo parte de um princípio. Tudo parte de um começo. E eu quero dizer para você hoje, nessa noite, desista de perder e comece a ganhar. Aleluia. Não, você não pegou, querido. Você não pegou, querida. Desista de perder e insista em ganhar. Comece hoje. Aleluia. Porque o princípio é quando você decide que Deus é na tua vida. O princípio é quando eu sei que a matemática pode ser ensinada pelo homem, mas a matemática de Deus é só para aquele que crê. Você está aqui comigo? Amém. Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Nissan. Engraçado, também é Aviv. Uau! Falai a toda a congregação. A quem? Ao povo. Aquele que ainda precisa ouvir, que ainda não acredita. Meu Deus! Você está entendendo ou não? A gente só fala porque tem pessoas que ainda não acreditam. A gente só prega porque tem pessoas que ainda tem que pegar rema no coração. Tem que entender que Deus desce do céu para te salvar. Tem que entender que Deus desce do céu para dizer, e falou, levanta, anda
conquiste, avance, vitória é certa no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Falai a toda a congregação de Israel, mas preste atenção. Toda a congregação de Israel já tinha visto Deus agir. Fala para o teu irmão, você já viu Deus agir? Fala para a tua irmã, você já viu Deus agir? Uau! Então toda a congregação de Israel já tinha visto Deus agir. Concordam comigo? Faz assim para mim. Deus já tinha feito 9 prodígios, além de toda a história que era contada de pai para filho. Deus já tinha derrubado tronos. Deus já tinha feito milagres através do seu servo Moisés. Mas ainda precisava de algo. Porque ainda tinha pessoas que só acreditavam no 2 mais 2. Tinha pessoas que só acreditavam no governo, no presidente. Tinha pessoas que ainda estavam brigando sobre capitalismo e socialismo. Tinha pessoas que ainda estavam discutindo: será que esse homem é o enviado de Deus? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, toma cada um para si um cordeiro. Eu já falei isso na igreja e vou falar isso aqui novamente, porque a palavra tem que se repetir até que penetre um coração de pedra. Tudo que está para acontecer na sua vida e na minha vida, Deus já falou no começo. Aleluia. Só que você ainda não ouviu ou você ainda não identificou como foi o seu começo com Deus. Aos 10 do mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, e um cordeiro para cada família. Você já viu a multiplicação de Jesus? Você já viu? Ô, cadê Wagner? Wagner, Jesus está na tua casa? Sim. Daniele, Jesus está na tua casa? Com certeza. Elisângela, Jesus está na tua casa? Amém. Pastor José Roberto, pastora Priscila, Jesus está na tua casa? A multiplicação aqui. Você está entendendo? Grazi, Jesus está na tua casa? Daniel, Jesus está na tua casa? Você entende que um cordeiro de Deus... Uau! Ei, vou repetir. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada família. Ou seja, cada família tinha que ter um cordeiro. Mas Deus olhou para nós, lá do seu trono, e falou: eles não podem, mas eu posso. E eu vou enviar o Cordeiro Santo, aquele que é puro, aquele que é limpo de coração, que nenhum osso do seu corpo será quebrado, nas suas pisaduras eles serão sarados, e quando invocarem o nome dele, 2 ou 3, ele estará presente. O nome dele é Jesus de Nazaré, o nome dele é aquele que era, que é e que sempre será. Ele está no meio de nós. O maior sacrifício foi dado por Deus, o Eterno, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Aleluia. Aí você me pergunta, então apóstolo, eu não posso mais sacrificar. Ei, querido, aí que está o erro. Deve sacrificar. Por que, apóstolo? Porque não existe certeza no seu coração sem sacrifício. Eu vou repetir. Deve. Por que, apóstolo? Porque não existe certeza no seu coração sem sacrifício. Uniu? Fez direito. Tem a OAB. Não é isso, Nil? Você sacrificou, Nil? Foram noites e noites querendo. Você chegou lá e disse: eu quero ser advogado. E a carteira desceu na tua mão? Foi assim que aconteceu? Hã? Não. Você precisou sacrificar para conquistar aquilo que você queria? Alguém aqui recebeu alguma coisa sem aprender a sacrificar pelo aquilo que quer? Ninguém. Mas eu dou uma chave para você. Se a partir de hoje a tua certeza for totalmente real no Mashiach, real no sacrifício que ele fez, que você não tiver dúvida, e amanhã você não chora, vai passar na prova dando glória a Deus, vai entender e dando glória a Deus, sabendo que você tem que passar pelo que tem que passar para viver o que você tem que viver. Não sou eu que vou viver a tua vida, mas é você que vai viver os seus milagres. Está tudo feito. Aí sim, está tudo feito. Agora, para nós entendermos e para esse povo acreditar que eles iam sair do Egito, eles precisavam sacrificar. Então não importa o Egito que você se encontre, não importa o que está travado, o cordeiro destrava. Uau! Tem profeta nesse lugar pegando essas chaves aí, querido? Tem alguém pegando esses protocolos do céu que estão descendo aqui hoje? Mas se a família for pequena, Deus já resolveu isso, enviou Mashiach. Todos nós temos direito ao cordeiro, aleluia. O cordeiro está à nossa disposição, a hora que você acreditar. Mas é por isso que eu digo, você tem que sacrificar. Por que você tem que sacrificar? Porque você vai ter a certeza no teu coração que você está fazendo algo. E o cordeiro vai bater palma para você, porque você está alinhado ao propósito do céu. Então aquele que não quer sacrificar, quer sentar na mesa e quer comer, meu querido, de graça, é uma pessoa que ele vai comer uma vez só, não vai comer a segunda. Vamos lá. Mas se a família for pequena, para o cordeiro, estou no 4, tá? De Êxodo 12. Então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, macho, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Uau! E tomarão o sangue e porão ambas as ombreiras das portas, e na verga da porta, no 7, mas as casas em que o comerem. Deus falou para separar o cordeiro em quantos dias? No 10º dia. No 10º dia, começa uma reviravolta no céu. Olha para cima. O que você está vendo? Telhado, é? Alguém brincou aí? Estou vendo o telhado. Agora olha com os olhos espirituais.
os céus estão se movendo a nosso favor. Aleluia. Olha de novo, para você ter certeza. Os tempos e as estações estão se movendo a nosso favor. Quando Deus fala através de Moisés e Arão, separa no 10º dia um cordeiro. Olha para cá. No 10º dia um cordeiro. Uau! Naquele momento, os céus começaram a se movimentar. Sabe por quê, Daniel? Porque em cada casa entrou um santo. Cada casa entrou santidade. Como, apóstolo? O cordeiro não era sem mácula? De um ano puro. Quando eles começaram a separar o cordeiro, a santidade entrou. Não só comunhão com o cordeiro, mas a santidade, a purificação de cada casa. Ali entrou o purificado, aquele que ia tirar o pecado de cada casa, aquele que ia marcar cada casa com o seu sangue, com o próprio sangue. Precisa de um puro para fazer um reboliço dentro de uma família. Aleluia. Precisa apenas de um que nasça dentro de uma descendência de pecado, para trazer pureza para dentro de uma família, de uma descendência, de um nome. Quando entra o santo, o profano sai. Quando entra o santo, o incrédulo sai. Quando o santo entra, querido, a pureza, a restauração. Aleluia. 10º dia, separa, entra. Eu quero dizer uma coisa para vocês e guarde. Quando o cordeiro entrou em cada casa, aquelas pessoas que separaram o cordeiro, que eram escravos, pobres, quando o cordeiro entra, eles se sentem fortes, saudáveis, reis, guerreiros, dispostos a vencer qualquer guerra. Aleluia. Porque quando a impureza sai e a certeza que Ele está conosco chega, quem não fica forte? Aleluia. Aleluia. Ah, me mostra isso, apóstolo. O povo de Israel, de frente contra um homem, guerreiros aprovados, caraca, tem que me controlar, guerreiros aprovados, um homem gigante, Golias, tchac, tchac, tchac. Quem é que vai vir me encarar aqui no vale? Se me encarar, me derrubar, já ganharam a guerra. Nenhum guerreiro desceu. Sabe por quê? Porque eles tinham incerteza e impureza nos seus corações. A incerteza e a impureza não fez eles descerem, e eles eram aprovados, fortes. Chegou o cordeirinho. Meu Deus, o cordeirinho chegou. O que está acontecendo aí? Tem um tal de Golias blasfemando contra o Deus de Israel. Hã? E vocês não vão fazer nada? É. Mano, os irmãos dele estavam lá, os irmãos de Davi, o cordeirinho, aquele que era segundo o coração de Deus, o puro, o rejeitado. Eu vou lá. Meu Deus. Como que você vai?
Saul vai, pega as armaduras, bota aí. Não. Armadura, você não pode carregar uma armadura que não é tua, querido. Hey, você não pode carregar uma armadura que não é tua. A sua armadura se ajusta em você. A armadura de outro é de outro, querido. A armadura de Beta é para Beta, a armadura de Priscila é para Priscila. A minha armadura é a minha armadura. A tua vai se ajustar em você, a minha está justinha em mim. E vai se adequando na minha caminhada, no meu tempo. Mas Davi falou, não, baixei, peguei pedrinha. Saul olhou para ele e falou, ih, caraca. Pedra. Será que Saul lembrou do Peça? Será que naquele momento o povo de Israel que estava de frente de Golias lembraram do Peça? Hã? Não. Mas Deus sabia do Peça. E Deus sabia que a impureza ia ser destruída pela pureza. Aí vamos lá. Por que eu estou falando do sacrifício, da certeza? Aqueles guerreiros tiveram medo e incerteza porque eram impuros. Tinham derramado sangue na mão. Davi foi até o vale. Uma pedra acertou Golias. A espada de Golias degolou ele mesmo. Só assim, quando o cordeiro se colocou na batalha, ei! Quando o cordeiro se colocou na batalha, meu irmão, aí sim o exército de Israel teve a certeza que Deus estava com eles. Eu quero dizer para você essa noite, Deus está na tua vida e Deus te ama e Ele deu o seu Filho por você. Não há guerra que Ele não vá na tua frente, não há tempestade que não pare no nome dEle, não há ninguém que possa parar aquele que Deus resolveu fazer andar e correr em velocidade. Aleluia! Uau! Quem pode livrar como o Senhor? Uau! Ele é minha força, Ele é meu escudo. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é minha força, Ele é meu escudo. Perseguir os inimigos,
outro não há. Jeová. Uou! Jeová. Ele é o meu Deus, outro não há. Ele é o meu Deus, outro não há. Vamos lá. Montanhas se movem, muralhas que caem, milhões se movem, cadeias se quebram, derrota os mortos, liberta os oprimidos, cancela as maldições, o inferno se abala, montanhas se movem, Ele é o meu Deus, outro não há. Ele é o meu Deus, outro não há. Jeová. Jeová. Ele é o meu Deus, outro não há. Ele é o meu Deus, outro não há. 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 Outro não Olha aqui. E aí, quando nós entendemos isso, nós compreendemos que muitas vezes o que nos para é a nossa incerteza. Muitas vezes o que nos bloqueia são os nossos medos. Eu sei que você sabe que Satanás veio matar, roubar e destruir. Eu também sei que você sabe que Jesus veio dar vida e abundância. Mas essa abundância, ela só vem quando nós acreditamos. E não precisa correr, é só dar o primeiro passo. Mais amor, mais apóstolo, às vezes eu tenho medo de dar o primeiro passo. Quando nós temos medo de dar o primeiro passo, nós mostramos para o mundo espiritual a nossa incerteza. Voltando mais um pouquinho atrás, você lembra de Moisés? Ele já era pastor, ele estava tranquilo, já tinha sua esposa, tinha seus filhos, mas ele viu algo diferente. Deus vai te mostrar algo diferente essa semana. Como isso? O que ele viu diferente? Ele viu um arbusto que estava pegando fogo e não se consumia. E quando ele chega para ver aquele arbusto, sai uma voz de lá. E aquela voz chama ele para uma missão. E aquela missão, ele precisava dar o primeiro passo, porque ele teve medo.
Sabe o que ele disse para aquela voz que saiu do arbusto, da sarça? Ele falou assim: eu não sei nem falar direito. Como que eles vão acreditar em mim? Você, mulher que tem seu esposo, e Deus manda falar algo para ele, é Deus que vai convencer ele. Você, homem, que Deus manda falar algo para sua esposa, se é Deus que está falando, fale. Porque é Deus que vai convencê-la. Deus, a única coisa que falou para Moisés foi: vai lá tirar meu povo, eu estou te enviando. Diz que eu sou o que sou, te envio. Eu vou enviar Arão para te encontrar, e você vai com Arão. Ou seja, Deus não quer que você ande sozinho num propósito. Ele sempre vai trazer alguém para te ajudar no propósito. Você pegou aí ou não? Ele sempre vai enviar alguém para te ajudar na sua missão. Moisés foi, acreditou, deu o primeiro passo. Sabe o que você teria que fazer agora? Levantar e dar um passo para frente. Ninguém pegou. Sabe o que acontece? É assim que nós, como cristãos, temos que viver. Acreditando e criando. Uma palavra rema, ela chega ao nosso coração quando nós tomamos posse dela. Eu tenho sentido que há uma chave virando nos céus e os céus estão a nosso favor. Eu tenho sentido que, como Deus falou para Moisés, vai lá libertar meu povo. Ele, por ele mesmo, ele não podia. Ele tinha medo. Ele sabia do BO que ele deixou para trás. Lá no Egito. Ele sabia que queriam a cabeça dele. Ele sabia que ele tinha feito algo errado. Mas Deus falou para ele: vai lá, eu estou à sua frente. Até chegar aqui no versículo 10. Deus, através dele, mudou o destino de um povo. Agora, se ele não acreditasse, se ele não fizesse, se ele tivesse medo, se ele corresse para debaixo da cama, sabe quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Quantas vezes nós, em vez de enfrentarmos um obstáculo, nós corremos para debaixo da cama? Porque é muito mais fácil criticar a Grazi e dizer que ela é culpada do que assumir a culpa e continuar caminhando. É muito mais fácil dizer que a esposa está errada, que o marido está errado, do que assumir a culpa e continuar caminhando. É muito mais fácil dizer que os problemas são os outros do que olhar para nós como problema. E em todo momento Deus fala: marcha. A ordem é para marchar, a ordem é para caminhar. Você só vai se tornar sacerdote real a partir do momento que você deixar de ser escravo em seu coração e começar a tomar posse daquilo que ele fez. E essa chave de peça é a chave que vai virar cada um de nós para sermos o que Deus quer que a gente seja. Amém? Eu sei que muitos aqui entregaram o seu cordeiro, eu sei que muitos aqui cooperaram com o cordeiro, eu sei que muitos aqui confraternizaram, eu sei que muitos aqui sacrificaram. E é por isso que eu digo para você: se prepara, porque Deus vai mover montanhas a seu favor. Se prepara, porque Deus tem preparado algo novo. Deus tem preparado uma terra. E essa festa mostra, aponta para uma terra prometida. E nós não vamos murmurar. Nós vamos andar pelo deserto que tiver de andar, mas nós vamos ver milagres. Preste atenção, o deserto que você se encontra não é para você morrer lá. É para você ver o milagre e ver a mão de Deus sobre a tua cabeça. É ver a fumaça se mover, a nuvem se mover e a coluna de fogo se mover a teu favor. A glória do Senhor vai se manifestar, a graça do Senhor vai descer, o poder do Senhor vai se manifestar, a água vai descer da rocha, querido.
Os alimentos vão descer, sabe por quê? Porque Deus, quando tirou o povo do Egito, tirou o povo como sacerdote, e quando o sacerdote anda, pode ter no deserto que tiver, a água vai se manifestar, o poder de Deus, o alimento vai chegar. Ei, digo a você, querido, eles saíram como sacerdotes, porque no coração deles, Deus estava na frente deles. Você não precisa ver seu inimigo morrer. Na verdade, você tem que orar para Deus encontrar o teu inimigo. Você não precisa olhar para aqueles que se levantam contra você, fizeram algo contra você com os olhos maus. Você precisa orar para essas pessoas e dizer: Deus, o Senhor tem um propósito na vida de cada um deles. Que o Senhor encontre no nome santo de Jesus Cristo, assim como o Senhor me encontrou. Nós não devemos julgar para não ser julgado, a palavra diz isso. Davi venceu Golias, e porque Davi venceu Golias, aqueles que estavam com medo e tinham sangue nas suas mãos, viram Deus agir na vida de Golias, o cordeiro, e enfrentaram todos os filisteus. Então eu digo para você, o seu sacrifício de cordeiro, aquilo que você entrega em peça, vai se manifestar durante todo o ano. E Deus e seus inimigos não vão se levantar mais contra você, mas todos vão cair. Aquele que é primogênito herdará a primogenitura. Aquele que é sacerdote herdará o sacerdócio. E aquele que é rei resgatará o seu reinado. Mas a terra prometida está lá na frente. E a terra prometida não é para os murmuradores. A terra prometida é para aquele que acredita que no primeiro mês do ano, que é Nissan, que Deus estabeleceu, nós vamos vivenciar uma terra prometida. Nós vamos vivenciar o céu se movendo a nosso favor. Nós vamos vivenciar milagres a nosso favor. Assim, pois, os comereis e os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. No 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Sabe? Aquilo onde estava te oprimindo, Deus está dizendo para você que vai descer lá. Sabe aquele pecado hereditário que você pensa que ainda está sobre a tua vida? Deus está dizendo para nós que vai descer nesse Egito. Sabe aquela mágoa que você carrega no coração? Deus está dizendo: eu vou descer nesse Egito. Sabe aquela tristeza que nada parece que acontece para você? Deus está dizendo: eu vou descer nesse Egito. Deus está falando para mim e para você: eu vou descer na terra a teu favor. Glória a Deus. Meu Deus. E passarei pela terra do Egito essa noite. E Deus ainda dá o tempo. Assim como Deus visitava Adão na viração do dia, assim Deus visita o inferno para derrotar o capeta a teu favor no meio da noite. Pega aí, Daniel. É na noite que Deus vai lá no inferno e fala assim: ei, o que você tem contra a Elisângela? O que você tem contra o Nil? O que você tem contra o Daniel? Eu estou aqui, porque é na noite que eu destruo seus sonhos, inferno. É na noite que eu destruo todos os adversários. Deus está falando para mim: aquele que tem nos umbrais das portas o sangue do Machia, o sangue do sacrifício do Cordeiro, o anjo da morte passa por cima, passa por cima, e não pode tocar, porque nosso Deus visita. Aleluia. No meio da noite, no meio da noite, essa é para quem acredita.
Os céus clamam, os céus gritam, os céus proclamam, o dia do Senhor vem. Os céus clamam, os céus gritam, os céus proclamam, o dia do Senhor vem. Dias de trevas, dias de alegrias, dias de suas justiças se manifesta. Diga lá! Na 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 na. Vai, vai. As nuvens
Uau! E eu passarei pela terra essa noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e a todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga ou de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrarás por festas do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Aleluia. Nem Davi, nem Moisés, nem Elias, nem Eliseu, nem os juízes, nem os apóstolos, mas você precisa romper e acreditar que o perpétuo de Deus é para sempre, por isso perpétuo. E se Deus estabelece o perpétuo de geração em geração, quando você rompe, o seu filho, a sua filha rompem, Aleluia. os seus netos rompem, Aleluia. os seus bisnetos rompem, Aleluia. os seus tataranetos rompem, Aleluia. a sua descendência rompe, Aleluia. porque você acreditou. E aquilo que te move é o sacrifício, aquilo que te move é a certeza, aquilo que te move também tem que ser perpétuo. Hoje, você pode estar cheio de gás. Amanhã, o gás acabou. Mas se você não só colocar gás, mas a certeza que Deus continua sendo Deus em sua vida, que Ele continua nos dando o prazer de uma festa, de um banquete, desde essa época até hoje em dia, e que o 10 mostra um tempo novo sobre todos nós, e o que o 14 mostra que Deus tira as vestes sujas de prisão, de prisioneiro, e te coloca vestes reais para você herdar uma terra prometida, e isso ser um fato em sua vida, Ele vai manifestar sobre toda a sua descendência o que você está fazendo hoje. Aleluia. Aleluia. Hebreus, deixa eu ver aqui. Diga uau. Uau. Diga aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vou deixar 3 princípios proféticos para você. Primeiro princípio: o sangue ainda fala. Ele está pronto para ser manifestado em sua vida hoje. Quem crê? Segundo, a porta está aberta. O que estava fechado em tempos de escravidão se abre agora por causa do sangue do Cordeiro. Terceiro, a travessia começou. Peça é passagem, é mudança, é avanço.
não é para estacionar, é para romper. No dia 10 eu entrego, no dia 14 eu sacrifico, e o resto do ano eu atravesso debaixo da promessa. Meu Deus. Vou falar para nego pegar isso aí, meu irmão. No dia 10 eu entrego, no dia 14 eu sacrifico, e o resto do ano eu atravesso debaixo da promessa. Aleluia. Glória a Deus. Você está preparado para, a partir de hoje, viver a promessa do Pai? Tô prontinha. Pai, se coloque de pé. Eu quero encerrar decretando sobre nós. Vamos decretar junto? Não vai ser só eu, não. Vamos decretar junto? Então vamos decretar junto. Repita comigo. Pai, consagramos nossa vida como cordeiro separado no dia 10. E hoje, pelo poder do sangue derramado no dia 14, declaramos: nenhuma praga nos alcançará, nenhuma promessa ficará retida, e nenhuma cadeia permanecerá. Estamos prontos para atravessar, porque o Cordeiro já foi sacrificado. Em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Pêssah. Amém. Amém. Aleluia. Seu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de sua justiça pela minha vida. Jesus, eu sei teu sangue. Sua cruz mostra sua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Vamos lá! Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode sentar. Em nome de Yeshua. Em nome de Jesus.